I've been expecting you. Oi, indignades, tudo bem com vocês? Hoje é dia 1º e apesar de ser 1º de abril, esse vídeo não é mentira. Hoje é dia de falar sobre a jornada dos personagens de Hora de Aventura e eu vou falar, não é mentira. Hoje eu vou falar sobre o Bimo. E eu queria começar já esclarecendo uma coisa, que assim, o Bimo é um personagem não binário. E em inglês os pronomes dele mudam de acordo com quem tá dizendo. O Finn, por exemplo, usa pronomes masculinos, a Jujuba usa pronomes femininos. E tem alguns materiais extras que usam pronome neutro. Mas como aqui no Brasil ficou traduzido como masculino, vai ser o que eu vou estar usando nesse vídeo, ok? Esse vídeo, na verdade, tinha sido pensado desde julho do ano passado, quando a gente teve a estreia do especial do Bimo de Distant Lands. E eu fiquei adiando esse vídeo porque eu não achava um momento certo pra encaixar ele exatamente. E aí quando eu vim com essa ideia de jornadas de Hora de Aventura, eu acabei achando um espaço em que eu podia incluir ele. O Bimo é um dos personagens mais longínquos de Hora de Aventura e ele é o único que a personalidade dele não muda ao longo da série. Eu acho que ele tá ali justamente para representar a infantilidade e mostrar que a gente pode sim conservar alguns traços nossos, mesmo passando por situações que façam a gente amadurecer. Mas vamos começar do começo. Alguns anos antes da Grande Guerra dos Cogumelos, um cientista chamado Mo criou a própria fábrica de robôs dele. Nessa mesma época, um outro cientista chamado Hugo começou a criar os próprios robôs que eram tratados como cópias mal feitas dos robôs do Mo. Hugo? I don't know what you've heard, but Hugo is the worst. Quando a guerra finalmente aconteceu e tiveram todas aquelas explosões nucleares, o Hugo fugiu para o espaço com um grupo de humanos e com alguns dos robôs dele, e o Mo ficou na Terra, mas ele sobreviveu porque ele tinha basicamente transformado o corpo dele num ciborgue. Anos depois da guerra, o Mo ele continuou criando robôs, e foi aqui que ele criou dois robôs muito especiais. O A-Mo, que tinha o objetivo de receber amor, e o B-Mo, que tinha o objetivo de dar amor. It is the room of Amo, the first of our siblings. He too was special. As you were built to give love, Amo was built to receive. O Bimo, especificamente, foi criado com o objetivo de vir fazer companhia para um futuro filho que o Mo viesse a ter, mas ele acabou nem se casando. I built Bimo to take care of my son. Yeah, oh, thank you. But I guess I never ended up dating any women. Mas com isso a gente consegue entender que ele foi criado desde o início para ser um brinquedo e um companheiro de uma criança. I built Bimo to understand fun and how to play. E é por isso que ele tem essa personalidade mais infantil. Quase 100 anos depois da Guerra dos Cogumelos, o Bimo foi mandado pelo Mo numa missão espacial em que ele tinha o objetivo de plantar batatas em Marte. And I got my potatoes more exciting than tornadoes. A nave dele acabou sendo interceptada por uma androide chamada Olive e ele acabou sendo levado para uma estação espacial chamada The Drift ou a Broca. Bom, então, lembra do tal Hugo que fazia os robôs mal feitos lá, parecidos com o Mo? Então, ele e aquele grupo de humanos que ele levou para o espaço acabou, na verdade, se fundindo com uma outra espécie e eles se tornaram os Elfos Cinza. Eles foram levados para essa estação, a Broca, há muito tempo pela mesma Olive que leva o Bimo para lá. E eles estabeleceram uma espécie de governo no lugar em que o único objetivo deles era manter a espécie deles viva. Mr. M has been identifying useful components in each pod without anyone knowing. That's so unethical. Aí, sabe quem mais está envolvido nessa treta? Martin Martins, o pai do Finn. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes por aqui porque vai ter vídeo sobre o Martin também. Quando o Bimo chega na Broca, ele acaba fazendo amizade com uma garota coelha chamada Wi-Fi. Justamente pela programação dele, que tinha como objetivo ser um brinquedo e amar crianças, ele acaba aceitando ela de um jeito que a família da Wi-Fi nunca aceitou. E ele incentiva ela a ser ela mesma. How about Wi-Fi? Juntos eles questionam a ditadura e os planos do Hugo, o que acaba basicamente matando o Bimo. Por sorte, uma antiga robô do Hugo, a CDO, encontra o Bimo ali morto e traz ele de volta à vida. Fingers crossed. O Bimo e a Wi-Fi convencem o povo da Broca a lutar contra o Hugo e reclamar o seu lar. E depois que as coisas são resolvidas, o Bimo volta pra Terra, onde a nave dele acaba pousando perto da casa na árvore e onde ele conhece ninguém mais, ninguém menos do que o Finn e o Jake.
Who's that? O Finn ainda era uma criança nesse momento, e o Bimo ele acabou cumprindo a função inicial dele ali, que o Mo deu pra ele no começo, porque ele se tornou basicamente um brinquedo para aquela criança Finn. Mas o Finn cresceu, ele se tornou um herói, ele passou a se importar mais com princesas e namoros do que com brincadeiras. O próprio Jake se tornou adulto, casou e teve filhos. E o Bimo ficou sozinho na casa da árvore, sem ter com quem brincar. É triste pensar que um robô que foi programado pra brincar e dar amor não tinha ninguém com quem fazer isso. Mas é por isso que o Bimo acaba criando tantas histórias na cabeça dele. É por isso que a gente tem, por exemplo, aquelas situações em que o Bimo age como um detetive. It looked like a tough case to crack, but I hate to see good friends fight. So I decided to take the case. É por isso que temos todas aquelas situações envolvendo futebol. Football? You don't mean that. I do, Bimo. I don't say things I don't mean. Porque o Bimo ele não quer ficar sozinho e nessa ele acaba até criando um alter ego pra ele, só pra ter com quem conversar, e isso acaba saindo do controle eventualmente. Bimo? I know how to follow you, football. E é isso que torna a história dele com o Bolha ainda mais triste. O Bimo se apaixonou pelo Bolha naquele episódio. Depois de tanto tempo, ele finalmente tinha encontrado uma pessoa com quem ele poderia estar. Alguém que estaria com ele e não iria envelhecer ou deixar ele pra trás. All this time we've been together, Bimo, I haven't felt lost. I felt at home. E aí o Jake abriu a porta e o Bolha meio que morreu. Hey, a bubble! Pop! Ok, ele virou o ar, mas também a gente nunca mais viu o Bolha. Então, sei lá, né? Ao longo dos anos em que ele conviveu com o Finn e o Jake, o Bimo passou por muitas situações que mostraram que ele adquiriu sim uma maturidade, mas sem nunca perder a inocência infantil inicial que foi programada nele. Ele se reencontra com o criador dele quando ele precisa resolver um defeito, mas ainda assim ele escolhe continuar vivendo com o Finn e o Jake. Ele enfrenta e basicamente acaba matando o irmão dele, o Amo. Ele se torna amigo do Rei Gelado, de novo cumprindo aquela função inicial dele. E no Arco das Ilhas a gente pode ver o Bimo basicamente se tornando um super vilão e prendendo as pessoas naquela realidade virtual. E ele genuinamente acredita que tá fazendo o melhor pra elas. E isso é basicamente um reflexo daquela solidão que eu falei que o Bimo sempre sentiu em relação ao Finn e o Jake. E finalmente chegamos à Grande Guerra e à libertação do Golby. Ao ver o Jake quase morto, o Bimo começa a cantar. Time is an illusion that helps things make sense. E é a música dele que distrai os monstros e que permite que as pessoas vençam eles. Oh man, he hates music. Ugh, duh! Golb is discord. It's the harmony. Harmony hurts them. My art is a weapon! E eu acho que assim, muita gente não dá atenção pra isso, mas a verdade é que eles ganharam a guerra por causa do Bimo. Se não fosse por essa inocência conservada do Bimo, essa programação de dar amor que ele tinha, eles nunca teriam descoberto o ponto fraco dos monstros. E é engraçado que em todos os outros vídeos de jornada até agora eu falei sobre como os personagens mudaram e amadureceram ao longo da história. E no caso do Bimo é justamente por ele não mudar, por ele conservar essa inocência que tudo deu certo no final. E isso mostra que mesmo quando a gente cresce, a gente pode manter uma parte da infância dentro de nós e que ela pode nos ajudar em várias situações. Eu honestamente acho que o Bimo teve um dos finais mais tristes de Hora de Aventura, porque a gente sabe que 1000 anos depois ele tava lá vivendo sozinho no topo daquela montanha depois que basicamente todos os amigos dele tinham morrido. E ele guardou lembranças de todos eles. But what happened to Phil and Jake after that? Or Princess Bubblegum. Hey, you know, they kept living their lives. E pensar que o Bimo sempre se sentiu sozinho, que ele foi programado pra brincar e dar amor, e que ele acabou ficando o mais sozinho possível. Dói muito, sabe? Ainda assim, eu acho que a mensagem por trás da história dele é uma das mais bonitas, especialmente quando a gente para pra pensar que se trata de um desenho infantil. Enfim, gente, é isso. Esse foi o vídeo de jornada do Bimo. Queria agradecer aos membros do canal a partir do nível Safira, e a Tio, Bebele, Biscoito, João e Emanuel. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios, cliquem em Seja Membro aqui embaixo. Comenta aí que outros personagens vocês querem que eu traga pra esse quadro. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. That's the end. Você sabia que existe um RPG de Hora de Aventura? Eu ganhei o meu de presente e ele é um produto oficial do Cartoon que foi feito aqui na América Latina. Além de trazer um sistema super original e criativo, ele é muito bonito, olha isso. O kit também veio com cartas dos estados que você pode adquirir ao longo do jogo e dos tamanhos que o seu personagem pode ter. Tem também fichas de atributos,
descrições dos principais personagens de Hora de Aventura e fichas bases para você fazer o seu personagem, tanto colorida quanto em preto e branco. Tem também esse mapa maravilhoso da Terra de U. E para quem for mestrar, tem todas essas informações disponíveis à mão. Tem também expansões com mais informações sobre alguns reinos, como essa aqui do Reino Doce que eu tenho. E aí, curtiu?